Fala, meus finigrantes, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Pod Foquito. E hoje temos o convidado... Eu olhei pra cara dessa bicha aqui. Ai, que ódio, velho. Cara, assim, eu também fiz educação física em Portugal, né? Uhum. Não tá aí, mas eu fiz também. Então, Calma assim... que tá no roteiro. Não se antecipe, não. Foi mal. E aí eu falei pra gente, vamos comprar uma coca. Não pode não sei o quê. Os meninos deixaram eu comprar uma coca, só que na época eu não sabia. Eu tava meio que ali conhecendo vocês aí. Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Foquito. Seu programa de entretenimento, repleto de alegria, diversão e informações valiosas. Fala, meus finigrantes, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Pod Foquito. E hoje trouxe um convidado que muita gente da região conhece, principalmente quem gosta de vôlei. Ele é professor, treinador, gestor esportivo, mestre em administração formado pela Universidade de Brasília, especialista em computação aplicada à educação pela USP, formado também em administração e gestão comercial, teve experiência internacional em Portugal e hoje é o idealizador de um dos projetos esportivos mais respeitados do entorno do Distrito Federal, que é o Ocidental Vôlei. Além disso, foi eleito o melhor líbero em 2018 e tem dedicado a sua vida à formação de atletas e de pessoas. Seja muito bem-vindo ao Pod Foquito. Obrigado pelo convite. Pode falar. Obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra, uma satisfação e um prazer imenso estar aqui hoje. Quem é Júnior Braga fora das quadras? Cara, o Júnior Braga é um cara humilde que vem de uma situação que não era tão boa e graças à educação, ao esporte, hoje ele consegue alcançar o mundo, né? Sim. Como que foi sua infância? Foi uma infância muito feliz e eu acho que a minha geração era a geração que brincava na rua, então eu joguei vôlei na rua, queimada, futebol, então foi uma infância muito feliz. Como que o vôlei entrou na sua vida pra você criar uma paixão a ponto de criar um projeto e ter mais de 200 pessoas ali na sua responsabilidade? Como que surgiu esse feeling, assim? Cara, eu falo que o Ocidental Vôlei, ele é um acidente. Eu não queria ter ele, não foi minha intenção trabalhar com voleibol. Mas eu comecei a criar Eu cheguei na cidade ocidental, depois da pandemia, e eu queria representar a cidade nos Jogos Abertos. E aí lá na Secretaria de Esportes, eles falaram assim, por que você não monta um time feminino? Eu falei, é mesmo, a gente nunca pensou, né? Só pensando em egoísmo, só em mim. Eu falei, nunca pensei nas meninas. E aí a gente chamou algumas meninas, a Jennifer, a Vitória, lá no início. E a gente foi para esse campeonato. Elas treinaram uma semana e elas perderam todos os jogos. Só que elas perderam, assim, de disputado. Eu falei, caraca, se eu treinar essas meninas um ano que vem elas vêm aqui e ganham de todos esses times aí. E aí foi aí que o Ocidental Vôlei ele começou a surgir. Foi por causa delas para ganhar os Jogos Abertos. E quando você percebeu que queria trabalhar com esporte? Eu sempre gostei do esporte, o esporte é minha paixão, o voleibol ele me ensinou, ele mudou a minha vida, a vida da minha família. Hoje eu tenho uma sobrinha que ela ganha bolsa para estudar num dos melhores colégios de Brasília e eu sempre gostei, eu assistia muito na TV o Bernardinho e ele gritava e ele xingava e eu falava assim, nossa, eu quero ser igual esse cara e hoje até pareço um pouquinho. Quem foram as pessoas que mais influenciaram na sua trajetória? Cara, meus primeiros treinadores, eles foram pessoas que são exemplos pra mim, e hoje eu olho pra trás, isso já tem quase 20 anos, e eu falo assim, o quanto eu me espelho neles, né, o quanto eu me inspiro, e eu quero ser. Então foi a Dayana, a Carla e o... esqueci o nome do outro, qual é o nome? Roberto, lembrei. Você sempre quis ser professor? Eu sempre tive um amor pela educação, eu não sabia em qual área eu seria, mas eu sempre tive um amor, assim, a educação sempre foi uma ferramenta pra mim como de transformação social. Você tem uma formação que chama muita atenção. Você é formado em gestão comercial, administração, e por que você escolheu essas áreas? Cara, assim, eu também fiz educação física em Portugal, né, não tá aí, mas eu fiz também. Então, Calma assim... que tá no roteiro. Não se antecipe, não. Foi mal. Não, porque eu achei que tava sem saber, né? Achou que eu não tava brifado, né? Exatamente, foi mal. Na verdade, como eu falo, eu venho de uma família muito humilde, então eu precisei trabalhar muito cedo, né? Então eu comecei trabalhando com 14 anos. E eu comecei fazendo um curso de auxiliar administrativo. Então, como eu trabalhei muito cedo, eu falei, eu quero seguir essa carreira da área de administração por conta do curso que eu fiz enquanto eu era adolescente.
Acabou? É. Depois veio o mestrado em administração. Isso, né? e agora eu tô querendo fazer doutorado, mas eu tenho especialização em computação aplicada à educação, né? E sempre que posso, faço cursos na área do vôlei. Então, eu acho que em Cidade Ocidental não tem ninguém que tem mais cursos da federação de voleibol do que eu. Porque sempre que a federação lança um curso de voleibol, eu gosto muito de estar presente. Como que surgiu a oportunidade de estudar na USP? Cara, foi uma bolsa de estudo que eu ganhei, né? Então, assim, na minha vida eu tive muitas bolsas, né? Eu fiz a graduação na Católica como bolsista do ProUni, eu fui para Portugal como bolsista da universidade, e na USP também foi uma bolsa que eu ganhei, né? Por conta de desempenho acadêmico e tudo isso. E aí foi lá que eu pude conhecer um pouquinho do trabalho da USP. O que é computação aplicada à educação? Tá, o que acontece? Hoje a tecnologia ela está presente em tudo. Sim. E então a USP criou esse curso pensando em como aproximar os professores da área de programação sem ser programador. Então tem muitos programas fáceis de se utilizar. Então a gente vem falando de gamificação, até de programação, do Scratch, que é uma ferramenta muito fácil para quem quer programar, quem quer gostar. Então é para aproximar os professores, que igual eu, no meu caso, sou da área de administração, da área de tecnologia, para que a gente possa aplicar mais tecnologia, tendo em vista que a tecnologia é o futuro ali das profissões. Sim. Hoje a tecnologia pode ajudar no esporte? Claro, muito assim. Se você comparar as jogadoras profissionais, todas elas usam aparelhos que vão medir o desgaste físico, o quanto elas gastaram. Além disso, mede quanto de pulo, então eles conseguem saber, poxa, esse dia eu tô com o corpo mais cansado, então talvez eu precise de um treino mais assim. Então, hoje a tecnologia, ela tá em tudo, não tem como fugir. Como que você consegue unir gestão, educação e esporte? Cara, eu acho que isso é o que me faz diferente. Por exemplo, hoje, por eu ter essa formação em gestão, quando eu olho o Ocidental Vôlei, eu não olho ele só pela parte técnica, eu olho pela parte de gestão. Então, isso chama muita atenção. A gente é um projeto que tem muitos seguidores no Instagram, a gente é um projeto que tem muita visibilidade, tanto dos órgãos públicos, deputados, vereadores, prefeituras e de empresas privadas também. Então, eu trago essa minha experiência da gestão para o esporte e acaba que combina muito bem. Vamos falar agora da sua experiência internacional. Como que surgiu essa oportunidade para fazer intercâmbio em Porto, né? Isso. Você mandou lá para mim em Porto, né? Como que surgiu essa oportunidade? Foi a educação física que você falou, né? Isso. Como que surgiu essa oportunidade de você ir fazer esse intercâmbio lá? Eu sempre fui apaixonado por outras culturas, outros países, eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade. Só que eu nunca tive condições, né? Então eu cheguei um ano da minha vida e eu falei assim, cara, eu vou juntar dinheiro e eu vou conhecer um outro país. E aí eu tava juntando dinheiro, trabalhando em 2 empregos, uma correria, e aí eu tava na UNB, e a UNB tinha uma bolsa para os alunos que eram destaques. E aí eu concorri a essa bolsa, eu ganhei em primeiro lugar, e aí eu fui para lá para fazer um intercâmbio e estudar. Aí como eu gostava já de educação física, eu falei, cara, eu vou estudar educação física, porque eu quero conhecer e talvez seguir essa carreira aí. Então lá eu estudei educação física, eu trabalhei com a seleção feminina de voleibol lá em Porto, né? E além disso eu também fui para o Canadá estudar inglês. Como que é o voleibol lá em Portugal? Cara, a estrutura é totalmente diferente do que é no Brasil, assim, mas não Melhor? dá pra comparar. Estruturalmente, muito melhor, assim, pra você ter noção. Eu trabalhava com alunos de escola pública, de escola particular, alunos do ensino médio. As meninas que a gente trabalhava, era o time que virou a seleção, eram em 4 quadras, então, assim, coisa que no Brasil não conheço. Elas trabalhavam 4 quadras, tinham 4 técnicos, e aí no final faziam um coletivo. Antes do treino, elas tinham uma salinha de preparação física, era algo, assim, Que surreal, massa, era muito diferente do que é no Brasil. No Brasil a gente treina em escola que tem cocô de pombo e faz um monte de coisa. O que você aprendeu lá em Portugal que você trouxe pro Brasil? O engraçado é que, na verdade, assim, em Portugal se aprende mais do Brasil do que lá. E essa foi uma das coisas que eu achei muito curioso. Assim, a gente brasileiro não se valoriza. Eu cheguei lá querendo conhecer outras culturas, outras formas. E quando eu cheguei lá, o meu professor veio fazer estágio no Brasil. O meu professor de vôlei, ele falou que veio fazer estágio no Brasil. Ele fez estágio no Minas Tênis Clubes, no Praia Clube. E eu falei assim, poxa, mas eu vim pra ver algo diferente. Mas ele era referência, ele era muito bom. Mas ele aprendeu aqui, no Brasil. Então eu não aprendi muito de diferente, né? O que eu aprendi é as coisas que o Brasil é um país muito rico, que a gente tem muita coisa boa e a gente poderia valorizar mais isso.
Sim. E trabalhar com a seleção feminina portuguesa mudou sua visão com relação aos treinamentos ou você manteve a mesma visão? Não, mudou muito. Quando a gente Mudou? trabalha com alto rendimento é muito diferente do vôlei amador, né? Hoje no Ocidental Vôlei a gente tem um vôlei amador, né? A gente não é uma seleção, não é um time profissional. Então é algo que busca ali ensinar para que as pessoas alcancem esse lugar. E quando é seleção é alto rendimento, é totalmente diferente. A estrutura, o treino, né? Uma outra realidade que é muito diferente da qual eu conhecia, né? Sim. Você passou quanto tempo lá mesmo? Passei em Portugal 7 meses. 7 meses. Foi metade de um ano, hein? Pois Um tempo. no meio desse caminho eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado na Espanha, né? Uhum. Então eu voltei pro Brasil de férias e aí eu acabei desistindo da bolsa e eu acho que foi algo que hoje é um dos meus maiores arrependimentos da vida. É mesmo, vai, caramba. E como que nasceu o Ocidental Vôlei, falando agora do projeto? Eu comecei treinando As a seleção, meninas, as né? meninas, e aí foi aparecendo algumas pessoas querendo treinar. Uhum. Então tinha uns meninos, o Edrei, a Leandra, eles apareceram e falaram assim, esse pessoal tem um potencial. E eu nunca esqueço, assim, que foi o que fez a virada de chave do tipo assim, olha, o Ocidental Vôlei é muito importante. Tinha uma atleta lá, que ela fazia vôlei com a gente, aí a mãe dela chegou pra gente e falou assim, cara, e você salvou a vida da minha filha. A minha filha ficava em casa, ela se cortava, ela se arranhava e tal, não falava com ninguém. E hoje minha filha é outra pessoa, muito mais feliz. Hoje, inclusive, essa atleta é uma das melhores atletas que tem aqui na região, tá jogando campeonato profissional. E eu fico muito feliz por fazer parte dessa história. Assim. E foi aí que nasceu, que eu falei, cara, isso aqui muda a vida das pessoas, não tem como parar, né? E é tão gratificante você receber um depoimento desse, né, cara? Tipo assim, você pode estar ali no ápice pra você desistir e querer parar com tudo, mas você recebe um depoimento desse, você fica, não dá pra parar não, velho. Chega a me arrepiar Quantas vidas todinho. podem ser salvas, quantas pessoas podem se libertar de prisões emocionais e tudo mais por conta, às vezes, de um treino, de um campeonato, de alguma coisa, né, velho? Então, é muito importante. E não é uma coisa fácil, assim, manter um projeto do tamanho que é. Todo ano eu quero desistir. Todo ano eu falo, não é pra mim, isso não dá pra mim. E aí quando acontecem essas histórias que me fazem falar assim, cara, Deus tem um propósito com isso aqui. Sim. Eu lembro de um que me marcou muito, assim, esse. Eu tenho o Luquinhas, Luquinhas, sou muito seu fã, cara. Ele tava jogando o Campeonato Brasileiro de Seleção aqui no Distrito Federal. E eu fui lá pra assistir ele. Aí, cara, era como se eu estivesse me vendo jogar, assim. A sensação que eu tava era ali, cara, fui eu. Aí a mãe dele me encontrou. Aí a gente começou a chorar. Ela falou assim, é graças a você que ele tá aqui. Eu não sabia. Se não fosse... E eu falo, cara, se não fosse o Ocidental Vôlei, eu não estaria vivendo isso que eu tô vivendo agora. O Luquinhas não estaria vivendo isso. Hoje o Luquinhas é um jogador profissional, uma pessoa fenomenal. Então, assim, eu sempre falo, é uma vida que a gente consegue mudar já é algo muito grande, assim. E o engraçado é que partir de um simples time de vôlei para jogar um campeonato só, e aí surgiu um projeto que hoje é o maior projeto. Tem quantos atletas hoje? Hoje a gente tem 200 atletas. Dentro da cidade é o maior projeto esportivo, né? Eu achava que o Cezinha, que é do handball, tinha a mesma quantidade, só que ele falou, Juninho, você tem mais? Eu falei, então tá bom, eu tenho mais, eu aceito. Mas é um dos maiores mesmo, assim. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje para manter um projeto social e esportivo? São muitas, assim, não é só uma. Primeiro que, financeiramente, o vôlei é um esporte muito elitizado. Assim, uma bola de vôlei custa R$1.000. E aí eu sempre tive essa preocupação de ter o melhor para os meus atletas. Eu nunca comprei uma bola que não fosse a bola oficial da seleção. Então, a bola é muito caro. Rede é muito caro. Tem que ter uma estrutura, assim. Você não pode... O futebol, por exemplo, você monta um golzinho no meio da rua, você consegue jogar. Já o vôlei não. Você precisa ter uma rede, um poste, o material. Até tênis, assim. Eu tenho um aluno que não tem tênis para jogar voleibol, porque é muito caro um tênis de vôlei. Sim. Então, financeiramente falando, manter um projeto é muito caro. Há muito tempo eu mantia do meu bolso. Então, eu pagava um professor do meu salário para estar lá e eu dava aula. Mas agora a gente, graças a Deus, conseguiu uma verba com o vereador Danielzinho, o deputado Wilber Cambão, que hoje sustenta o projeto, pagando 2 professores, comprando bola, uniforme. Então, isso tudo minimiza as dificuldades. Mas fora o relacionamento, lidar com essa geração, com pai, com mãe, com atleta, até com inimigos, é um pouco complicado. E qual foi o momento mais marcante durante esses 5 anos do Ocidental Vôlei? Foram vários momentos, eu sempre falo, assim, dessa atleta que
se mutilava, que tinha depressão, foram um. A primeira vez que o Gustavo, que foi meu primeiro atleta, ele ganhou uma bolsa de estudos. E eu falei, caramba, eu consegui fazer com que um atleta ganhasse bolsa de estudo. A Gigi também, que eu tenho minha sobrinha que joga voleibol, e ela ganhou bolsa no Colégio Sérios, que é um colégio com uma mensalidade caríssima. E hoje ela conseguiu. Mas eu acho que o que mais marcou, assim, de todos foi o Luquinhas, assim. Ver o Luquinhas jogando, representando a seleção do Distrito Federal. Ver ele tendo essa oportunidade de representar o seu estado, quase o seu país, né? E ver ele lá jogando em casa foi algo que me marcou muito, né? Tanto que eu chorei com a mãe dele, a gente começou a se abraçar, e os dois chorando, assim, eu falei, caraca, se o Ocidental Vôlei não existisse, esse momento não existiria. Amigo, tem explicação, assim, que você sinta, assim, algo que você sinta quando você vê um atleta evoluindo, que nem, por exemplo, é o caso do Luquinhas, é o caso da sua sobrinha, que tem conquistado bolsas, tem jogado em seleções aqui do DF e tudo mais. Existe uma explicação para esse sentimento? Cara, existe, é muito do... Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao impacto social, né? E quando eu vejo o meu trabalho tendo resultado, alguém reconhecendo, porque quando o Luquinhas, ele entra numa seleção, é alguém que tá validando, falando assim, cara, o seu trabalho é muito bom, ele tá entre os melhores atletas do estado inteiro, existe ele. Então a Gigi também tá aí. Então esse reconhecimento de que o seu trabalho faz a diferença, assim, é algo que faz a gente não desistir, faz a gente continuar e falar assim, cara, o seu trabalho é bom, continua, faz isso. Sim. Já a terceira vez eu acho que eu falo isso aqui no podcast. Uma vez acho que foi até essas meninas mesmo que postaram aquela frase que às vezes o vôlei ele não é só um esporte, ele vira o nosso lar, né? Eu achei super bacana. E se eu não me engano, já é a terceira vez que eu falo isso. Eu falei quando era estudante no Gama, falei aqui, e agora tô falando de novo, vou fazer outro corte, o terceiro corte. Só disso. Muito bom. Que é pra frisar muito. Mas foi, o pessoal das meninas do Ocidental Vôlei postaram uma vez isso aí. Eu nem lembro quem foi. Eu sei que eu vi uma postagem, vocês compartilhando e tudo mais. Eu acho muito bacana. E realmente o esporte, se você for analisar, é algo muito bacana. Às vezes tem aquelas briguinhas, aquelas coisas ali entre a galera ali, mas, tipo assim, sempre termina na galera indo lanchar em algum lugar, todo mundo junto. É muito legal, velho. É muito divertido. E às vezes a pessoa só sai de casa assim, querendo um lugar onde ela possa, sei lá, extravasar, fazer alguma coisa que possa tirar, às vezes, a mente de algum problema que ela esteja passando, ou alguma coisa do tipo, e ela encontra lá, né? Então... Eu sempre trago muito isso, assim, o voleibol, pra mim, é o esporte mais coletivo que existe no mundo. Por exemplo, o futebol, se você tem um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi, você consegue ganhar o jogo, porque eles pegam a bola e faz gol. No vôlei, não. Pra alguém fazer algum ponto, tem que passar ali pelo time todo. E eu falo que o grande legal do vôlei é porque a gente pega uma geração. Então, o Ocidental Vôlei, ele veio depois da pandemia. Então, era uma geração de adolescentes que estavam trancados, que não conheciam outros adolescentes, que ficavam ali nas redes sociais. E aí, quando eles se encontram com outras pessoas que têm a mesma vivência, os mesmos problemas, eles se identificam, né? Então, eu acho que essa coisa da gente... O ser humano, ele é muito coletivo, e as redes sociais, elas acabam tirando essa coisa da gente. E o vôlei traz isso de volta, esse lugar de estar junto, de estar ali. Tanto que lá no meu projeto, não pode usar celular. Eu brigo com os alunos. Na hora do treino, é pra eles, porque é o momento deles interagirem, confraternizarem. Isso vai fazer muita diferença. E eu acho muito legal. Eu sempre comento com a Lê que, pra mim, assim, um dos projetos esportivos, né, mais organizados e mais, assim, respeitados é o Ocidental Vôlei, amigo. Assim, que eu já passei, que eu já vi e tal. Porque lá os meninos têm um respeito por você, que é algo que eu acho, assim, muito massa. Muito legal mesmo. E eles obedecem. Eu lembro que uma vez a gente tava jogando uma pelada. E aí eu falei pra gente, vamos comprar uma Coca. Não pode não sei o quê. Os meninos deixaram eu comprar uma Coca, só que na época eu não sabia. Eu tava meio que ali conhecendo vocês ainda, eu não sabia que tinha essas regras e tudo mais. Hoje em dia eu não levo uma Coca lá pra dentro do Severiano. Não, e é muito engraçado, porque isso é muito natural. Sempre que algum aluno novo chega, a gente vai fazer confraternização, ele chega com refri, todo mundo olha com aquele olhar. Eita, ele trouxe refri, o Júlio vai brigar com ele. Falo, sim. Não, gente, ele é novo, não tá sabendo, deixa daqui o tempo. Pois é, então, tipo, foi exatamente isso. Eu falei, tá jogando a pelada, eu falei. Mas também ser uma pessoa também, tipo, muito acolhedora, uma pessoa muito... Eu lembro de uma situação que aconteceu, que tava eu, a Catarina e o Ian jogando pelada lá, à noite. Aí eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que alguém não podia participar da pelada, eu não sei o que foi a situação. E aí você mandou desmontar as coisas e acabar com a pelada. Você nem foi lá, você só ligou e falou. E os meninos, assim, imediatamente eles pararam a pelada e desmontaram as coisas. Só que aí em seguida você falou, não, como a Catarina, o Davi e o Ian estão aí, eles eram de longe, mantém a pelada pra poder eles não ter gastado o dinheiro à toa e tal. Aí eu falei, caramba, isso aí já tem tempo, eu acho que você nem lembra disso. Pois é, você nem lembra, isso aí tem tempo. Eu falei, caramba, velho, os meninos falaram, né, ele mandou a gente voltar de novo a
atropelada, porque vocês estão aqui pra valer a pena, vocês não ter gastado dinheiro à toa, não sei o quê. Aí eu falei, caraca, velho, tipo... Aí você tá vendo que são coisas que você nem lembra, mas que você já fez, que as pessoas guardam na memória até hoje. Pô, fico feliz. Pois é. E voltando a falar de gestão e liderança, você administra pessoas, professores, atletas, famílias. Qual o maior desafio de administrar todo esse ciclo aí? Porque você acaba que você lida com professor, você lida com atleta, você lida com família, que eu acho que deve ser às vezes o mais complicado ali. Eu acho que atleta também, não sei. Qual o maior desafio disso? De todos, mais fácil é lidar com o atleta, porque o atleta ele tem a paixão. Então ele faz aquilo por paixão, assim. Então acaba que se ele faz com muito amor. Então se você falar, não, cara, eu não quero perder minha paixão. Então um atleta é muito fácil. Lidar com pessoas, o ser humano em ambiente empresarial é muito ruim, né? Eu trabalhava como vice-diretor numa escola e eu saí de lá porque eu não gostava do ambiente, assim, as pessoas estavam lá me difamando, dizendo coisas que não aconteciam. Eu falei assim, eu não quero estar nesse ambiente onde as pessoas... E eu ficava tão preocupado, como que o ser humano pode ser tão ruim ao ponto de querer derrubar uma outra pessoa por uma questão de cargo, ou de vaidade, ou de medo, assim. Então, assim, lidar nesse ambiente corporativo, ele é mais difícil. No ambiente do vôlei, isso acontece, um querendo derrubar o outro na seleção, é um atleta derrubando o outro, só que eu tento eliminar isso, mas no ambiente profissional é muito difícil, porque eu não tenho ferramentas para lidar com o comportamento do outro. No vôlei a gente consegue suspender, fazer alguma coisa assim. E o que você me falaria, qual era a diferença? Você atuou como vice-diretor, que nem você falou, qual a diferença que você me falaria que teria entre liderar uma equipe profissional e uma equipe esportiva? A equipe esportiva, ela é mais disciplinada, ela é mais dedicada, ela vive o esporte, né, naquilo ali. E a equipe profissional, não, ela entende que aquilo ali talvez possa ser só um hobby, elas vão arrumar outro emprego. A equipe profissional, não, eles vivem daquilo, aquilo lá é o trabalho deles. Então, eles vivem daquilo e não tem uma outra profissão. Lá no ambiente empresarial, não, se eu não gostar dessa empresa, não gostar desse chefe, eu procuro outro e tudo isso. O que um bom líder precisa ter? Bom líder precisa ter muita paciência, nossa senhora, porque você precisa lidar ali com coisas, e eu não tenho muito, eu sou daquela pessoa assim, se você fez algo que eu não gosto, eu mando você embora, e lá no meu projeto é assim também, tá enchendo muito meu saco, tchau, vai embora, eu não perco muito tempo. Isso é errado, porque dentro da liderança, você precisa lidar com a pessoa, você precisa trabalhar isso nela, e eu não tenho muita paciência, então eu acho que essa paciência de alguém falar mal de você, igual aconteceu no meu trabalho, as pessoas falarem mal de mim, inventarem coisas sobre mim, e eu falo assim, eu não quero trabalhar com essas pessoas, eu não quero nem conversar com essas pessoas, mas eu ser obrigado a falar com elas porque eu preciso do trabalho delas para elas desenvolver. Não vou ler, a pessoa falou mal de mim, então sai, cara, não dá para você falar de mim e tá no meu projeto, porque lá é voluntário, no trabalho não, no trabalho a pessoa precisa do emprego, e eu também não consigo demitir a pessoa só porque ela falou mal de mim, não, vou demitir você porque você falou mal, não dá, entendeu? É verdade. E como que você lida com as críticas? Cara, eu fui até pra terapia, assim, no meu último trabalho eu entrei muito em terapia, porque as pessoas faziam críticas sobre mim que eu tava não me reconhecendo, eu falava, eu devo ser um monstro, porque o que estão falando de mim, eu devo ser um monstro e tal, e tal, e tal. E aí dentro de terapia, a psicóloga me mostrou, cara, peraí, todo mundo do seu trabalho fala mal de você? Eu falei, não, é um grupinho específico, então, peraí, você não é tudo isso, tem gente que fala bem de você. Então ainda é muito difícil, assim, eu não consigo lidar com muita tranquilidade em relação à crítica. Hoje, eu falo muito isso, eu aceito críticas de quem faz tanto quanto eu. Então, por exemplo, um pai de um aluno, nunca apareceu num treino, nunca ajudou em nada, vem me criticar e falar assim, meu filho, quem é você? Você nunca ajuda em nada. Agora é um pai de um aluno que está presente, que ajuda. Por exemplo, eu tenho um pai de um aluno que tem campeonato, ele prepara lanche. Aí um dia desses, ele veio criticar... Acho que eu sei quem é. ele é muito chato, muito chato. E ele veio criticar porque o professor mandava o filho dele pagar flexão. E aí eu tive que explicar cientificamente por que é isso. Se fosse qualquer outro pai, eu falasse assim, meu filho, aqui no vôlei é assim, se você tá achando ruim, tira seu filho. Então eu tenho esse cuidado, assim, se a pessoa é uma pessoa que contribui, ela ajuda, eu vou ter educação e paciência. Se a pessoa não ajuda em nada, só criticar por criticar, assim, quem é você, se toca. E durante toda essa trajetória, você já pensou em desistir alguma vez? Todo dia, né? Todo dia eu acordo hoje, todo dia eu falo, eu não quero mais saber de projeto. Não quero mais saber de pessoas, eu não aguento mais, não sei o que lá. Eu tinha um atleta que ele fala assim, gente, eu amo vôlei. O negócio é que eu tenho que jogar com outras pessoas. Se eu pudesse jogar sozinho, eu gostava mais desse esporte. O esporte salva vidas, amigo? Sim, eu falo isso que eu sou um motivo do esporte, sabe? Eu falo, eu não sei o que seria o Júnior se não fosse o esporte, onde eu estaria, o que eu estaria fazendo. Então o esporte, ele me livrou de coisas que nem eu sei.
né? Então, eu sempre tenho, e lá no Ocidental Vôlei a gente fala da Coca-Cola, mas eu sempre tento buscar hábitos saudáveis, né? Então, assim, olha, durante o jogo, não pode beber refri. Você pode beber refri a vida inteira. Durante o jogo, não. Ah, fumar? Não, durante o jogo, não. Inclusive, teve um campeonato agora, e aí tinha um menino lá, tipo, maior de idade, tava fumando e tal. Eu falei, tira o uniforme, você não vai jogar. E eu achei que esse menino ia ficar puto da vida comigo, sabe? E ele não. Ele tirou, e no outro dia ele falou, posso jogar? Eu falei, não, no outro dia você pode jogar. Então, assim, eu sempre tento falar assim, olha, pode fazer o que você quiser. Mas durante o esporte, a sua preocupação tem que ser o seu hábito saudável. E eu falo que o esporte, ele traz esse... a gente fala do vício virtuoso, né? Do tipo, olha, igual hoje eu sou velho, mas para eu praticar esporte eu tenho que fazer academia. Eu não consigo mais no meu corpo. Então, eu tenho que me alimentar bem, dormir bem, comer bem, para eu ter um desempenho bom na quadra. Então, são hábitos que vão levando a uma consequência. Então, eu acho isso legal do esporte. E qual atleta você nunca esqueceu? Qual atleta eu nunca esqueci? Meu Deus. Sei que deve ter muitas, assim. São muitos, assim. Eu vou falar muito do Luquinhas, porque o Luquinhas eu vou levar ele pra vida. Porque o Luquinhas, ele é uma pessoa que tem diabetes. Então, assim, o Luquinhas, ele tem um esforço muito maior do que um atleta normal. Porque ele tem um controle. Se a glicemia dele baixar muito, ele acaba o desempenho dele afetando dentro de quadra. E o Luquinhas, ele foi o cara que... Eu me arrepio todinho, assim, só de falar dele. Porque o Luquinhas me mostrou o quanto a determinação, a garra faz você alcançar lugares que você não imaginava. O Luquinhas e o Luquinhas, ele era do tipo de atleta, assim, que eu falo assim... Hoje, a gente tem vários atletas no vôlei. Tem atleta que você fala assim, fulano, faz isso. Ele, tô fazendo, não dá conta, não. E o Luquinhas era assim, Luquinhas, faz isso. Ele me mandava vídeo na casa dele, fazendo o que eu tinha pedido. Ele mandava, professor, tá bom? Eu falava, cara... E assim, e o Luquinhas, ele, além disso, ele era uma pessoa legal. Eu sempre falava assim, Luquinhas, mano, porque o Luquinhas na época ele tinha 13 anos. Eu falo, Luquinhas, eu tenho vontade de ser seu amigo, porque é muito bom conversar com você. Ele é muito massa mesmo. Ele é muito legal. Eu tive algumas trocas com eles na época das peladas no Ocidental Vôlei. Ele é maravilhoso. Eu queria até trazer ele aqui, mas agora ele viajando pra outro estado aí ficou até difícil. Mas eu queria até fazer uma entrevista com ele também depois, pra ele contar um pouco da trajetória dele e tudo mais, pelo fato dele ter diabetes, né? E como que ele, né, enfrenta tudo isso através do esporte e tal. Eu acho que seria bacana. E o Luquinhas, ele traz uma coisa também, porque assim, o Luquinhas, ele teve sempre o apoio dos pais, assim. Todo campeonato. A gente tem jogo que o pai nunca foi ver o filho jogar. O Luquinhas, todo jogo, todo amistoso, tinha o pai ou a mãe. Todo jogo. O pai e a mãe dele mudaram a vida dele. O Luquinhas ganhou uma bolsa de estudo por causa do vôlei. Aí os pais deles mudaram de lugar só pra ficar mais próximo, colocaram a filha na mesma escola. Então, isso é legal porque eu trago muito isso pro vôlei, assim. O apoio familiar é muito importante. A gente não consegue nada. E o vôlei, ele é isso. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não consigo ser um atleta se eu não tiver alguém ali comigo. Eu não consigo ter o Ocidental Vôlei se eu não tiver outras pessoas. E eu não consigo sem ter um suporte da minha família, dos meus amigos. E o Ocidental Vôlei, ele existe por isso. Porque tem muita gente que apoia, né? Tem você, Foquito, que é uma das pessoas que fala muito bem do Ocidental Vôlei. Então, tem o Alê, tem os deputados, vereadores. Você acredita que o esporte forma cidadãos? Sim, acredito. E eu acredito também que ele forma pro bem ou pro mal. Assim. Tem lugares que você joga que você não se sente bem, não se sente à vontade, tem pessoas que você não joga. Então a gente, enquanto treinador, enquanto formador, a gente tem que ter essa preocupação. E eu falo muito isso no Ocidental Vôlei, e eu acho que essa é a marca do Ocidental Vôlei. Assim, tipo, jogador bom tem em qualquer esquina. Agora, pessoas boas que conseguem tirar o melhor do outro dentro de quadra, esse é o tipo de atleta que faz a diferença. E o Luquinhas era esse atleta. E se você pudesse mudar uma coisa no esporte brasileiro hoje, o que você mudaria? Caramba. Eu acho que no Brasil falta muito investimento, sabe? A gente valoriza mais um TikTok do que um atleta, por exemplo. Então a gente vê muita desvalorização do profissional. Se você for olhar os Estados Unidos, cara, o atleta, ele ganha bolsa. A gente tem aí o Diel e o Gustavo que ganharam bolsas para estudar lá nos Estados Unidos. Então eles investem muito na educação por meio do esporte. E aqui no Brasil a gente não tem tanta força. Em Brasília a gente tem esse olhar maior, o Goiás nem tanto, mas eu acho que temos que mudar, né? Sim. E o que você acha que, já partindo para uma esfera mais municipal, o que você acha que falta para a cidade ocidental investir mais no esporte? Bom, aí é minha crítica total, assim, eu acho que o esporte da ocidental é muito jogado, assim, as pessoas, os presidentes, prefeitos, na verdade, né, eles jogaram o esporte às traças, assim, então eles não valorizam o esporte, e muito também eu acho que é culpa dos atletas, sabe, os atletas de cidade ocidental, eles não são unidos.
né? Eu tenho uma união com o Alê, do vôlei, eu tenho uma união com o Cezinha, mas os atletas em si, o dia que os atletas se unirem, se juntarem e falarem assim, não, a gente quer alguém que apoie de fato o esporte. Eu acho que o esporte vai mudar. Enquanto a gente não se unir, vai continuar, porque acaba que a gente não faz barulho, porque a gente não se junta, é muito disperso, e aí ninguém liga pro esporte, porque se não faz barulho, não afeta eles diretamente, por que eu vou me envolver com isso, né? O último gestão de Cidade Ocidental, ela largou o esporte. E era muito claro isso, assim. O prefeito anterior, ele não estava nem aí pro esporte. Então a gente vê isso se refletindo hoje, assim, Cidade Ocidental não tem campeonato de vôlei, Cidade Ocidental, antigamente não podia nem usar o ginásio para os esportes. Era para evento, não era para esporte. Aí falou que liberou as quadras, ok. Mas as quadras é obrigação. E aí a gente que tem que pagar, tem que investir. Então, o esporte em si, a gente não... Enquanto atleta, e aí eu falo isso, a gente precisava se unir e se defender e se apoiar. Mas, na verdade, é um contra o outro. E acaba que não cresce. É isso que eu ia perguntar agora mesmo, se existe preconceito e rivalidade entre os projetos sociais. Nossa, muito entre os projetos sociais, entre os atletas. Atleta de futebol que não gosta do vôlei. Pra você ter noção, lá na Cidade Ocidental tinha uma pracinha. E o pessoal do futebol cerrava os maços do vôlei. Pro pessoal do vôlei não poder... Lá no Ingá eles tampavam, era o cimento, o buraco já passou dos postes. Exato. E era o pessoal do basquete, porque a gente jogava ali na quadra. O pessoal do basquete botou cimento na quadra de voleibol. Então, assim, o próprio esporte não se apoia. Então, a gente acaba se excluindo e aí o esporte no Brasil é isso. E a gente tem visto uma decadência, assim, o futebol no Brasil teve um dos piores resultados. O vôlei masculino no Brasil, um dos piores resultados. E isso é reflexo. E olha que lá no Ingá, lá atrás, na parte de trás, tem 3 quadras abertas, tem o campo gramado, tem o campo sintético, tem a quadra de dentro. E o pessoal ia lá do futebol e tampava o buraco da única quadra que a gente usava pra jogar vôlei. Aí todo dia tinha que ir 3 horas da tarde, montar a rede e ficar esperando o povo chegar às 7 horas da noite pra poder jogar vôlei. Bem antigamente. Eles não acompanharam não, porque eles chegaram agora, mas sei lá, em 2018, que foi 2018, que era a época que a gente começou o vôlei Ingá, era assim que a gente tinha que fazer. Os meninos subiam 3 horas da tarde, montavam a rede e ficavam lá, ó, pastorando. Até da hora da pelada de noite pra poder jogar. Pois é, então acaba que é isso, aí acaba que não vai evoluir. Né? Enquanto a gente não se unir, enquanto esporte no país, ele não vai ter incentivo. Amigo, como que você gostaria de ser lembrado daqui a 30 anos? Cara, eu gosto... Ixi, né? Nunca pensei nisso. Mas eu gosto de ser lembrado por uma pessoa que passou na vida dos outros e deixou alguma lembrança, né? É muito legal você trazer essa lembrança do tipo, o Júnior cancelou a pelada, depois não cancelou. Eu nem lembrava disso. Então, a gente é lembrado por essas coisas, né? Então, eu quero ser lembrado por uma pessoa que mudou a vida do Luquinhas, da Gigi, da Rafinha, do João, do Gigante e tudo isso. Cara, deve ser uma sensação super, tipo, já imagina, sei lá, daqui a 30 anos você assistindo uma VNL na TV e tipo assim, nossa, esse menino foi meu atleta. Nossa, Ocidental Vôlei deve ser um sentimento, assim, muito bom, né, velho? E assim, é muito legal porque, assim, hoje a Gigi joga, a Gigi é minha família, e o Ocidental Vôlei muito existe por causa dela. E toda vez que ela joga, eu me emociono, eu choro, porque é como se eu estivesse jogando. Né? Então, e o legal também é porque muitos atletas, ele leva os seus traços. Sim. Uma vez um cara me encontrou na rua, e falou assim, tu é primo do Luquinhas? Tu é da família do Luquinhas? Eu falei, não, por quê? Porque tu e o Luquinhas jogando parece igual. Eu falei, por causa que ele passou por ali, né? Tem a minha característica, ensinou. Né? Se você for lá no Ocidental Vôlei, tem a Rafinha, a Gigi, a Ana Luísa e a Alice, parece que elas 3 são iguais, elas são no mesmo molde. Então, assim, é muito legal ver o seu trabalho ali tendo resultado. Lembrando, galera, que hoje a gente tem plateia aqui, ó. Maior plateia do pod. Maior plateia. É o Cauê, o Samuel, o Yuri, como é seu nome? A Laila e a Catarina tá lá fora, que eles estavam com frio. Mas obrigado, meninos, por terem vindo, acompanhado minha amiga Júnia Braga. Eu só lembro do Ale falando isso aqui no podcast. A maior cidade ocidental. Junto com minha amiga Júnia Braga. Ai, velho. Enfim. Amigo, qual foi o maior perrengue que vocês já passaram em campeonato? Teve algum? Perrengue em campeonato? Alguma coisa que aconteceu, tipo, muito inusitada, assim. Cara, não lembro, sim. Não lembro. Eu passei uma vez e foi muito engraçado. Foi eu, né? Eu fui jogar e não tinha levado tênis. E só tinha eu pra jogar. Não tinha outra pessoa na minha posição. Véi, como sai pra jogar e esquece o tênis, velho? Mas, gente, todo atleta já fez isso. Esquecer tênis, que é o item principal. Minha sobrinha, um monte de atleta, velho. Meu Deus. E a sorte é que eu já era um adulto. Aí eu saí correndo,
foi no Guará, era domingo, a gente saiu correndo, assim, porque o jogo ia começar, e eu tive que comprar um tênis. Eu comprei um tênis pra poder jogar, mas na hora eu podia ter pegado emprestado com alguém, mas eu fiquei tão nervoso, e não tinha outra pessoa, e o técnico também não tava lá, e o técnico do outro time me reconhece por causa disso. Você foi o menino que esqueceu o tênis, né? Mas, ai, velho. Você já perdeu algum atleta por falta de apoio? Como apoio meu, dele? Não, por falta, acho que de apoio mesmo do... tipo assim, por não ter, talvez, uma estrutura e ele ter que sair porque não tem a estrutura ali, talvez, e ele achou uma outra estrutura, por exemplo. A Gigi, tipo, conseguiu uma bolsa aqui. Talvez se tivesse bolsa disponível pra disponibilizar pra atleta, talvez ela não precisaria ter saído do Ocidental Vôlei. Tipo isso, entendeu? Entendi. Eu, assim, lá no Ocidental Vôlei eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Porque como eu vejo que lá no Ocidental Vôlei a gente não tem um incentivo, um investimento igual a outros times, eu faço questão que os meus alunos saiam. Então, eu às vezes levo agora recentemente chegou o Negão, que a gente chama, ele era do Maranhão, veio pra cá, e eu já arrumei um time em Brasília pra ele ficar, porque eu acho que lá tem uma estrutura que vai dar um maior aporte que hoje eu não consigo. Eu consigo trabalhar com a base muito bem, porque a minha base formadora é muito boa, mas chega a um certo nível que eles precisam de algo mais, eles precisam treinar mais tempo na semana, eles precisam participar de mais campeonatos, e essas coisas eu não consigo dar esse apoio, e aí eu tenho muita consciência disso, né, então eu não quero prender nenhum atleta, gostaria muito que Cidade Ocidental tivesse uma estrutura pra gente poder não perder os nossos atletas, né, e trazer atletas, porque lá tem muito atleta bom, mas infelizmente a gente não consegue competir com esses grandes clubes, então eu faço questão mesmo deles saírem. Qual foi a situação mais engraçada que já aconteceu num treino? Mais engraçada no treino, gente? Eu não lembro das coisas. Poxa, devia ter... mandado o brief antes, né? Aí as perguntas são essas aí, ó, já leva tudo escrito também. Vai preparar. Mais engraçado? Gente... Não lembro, assim, não. Assim, geralmente acontece coisa de eu ficar... Uma vez aconteceu, fez figurinhas. Eu não sei por que aconteceu. Aí eu e o menino entrou numa briga, assim, não de porrada, mas era quase jiu-jitsu. E aí foi muito engraçado. Os meninos filmando, e eu segurando ele, e aí foi muito engraçado. Já pensou em abandonar tudo? Já fiz até essa pergunta, mas é porque saiu aqui de novo. Mas já, né? Todo dia, assim. Às vezes eu não abandono porque não tem nada, muita coisa pra abandonar, né? Mas todo dia eu falo, não. E era muito engraçado. O Ocidental Vôlei, assim, todo ano eu queria abandonar. Porque, infelizmente ou felizmente, a minha vida, ela segue um outro rumo. Então eu tenho ido mais pra área da administração do que pra área da educação física. Então acaba que eu precisava me focar. Então esse ano mesmo eu tô focando. Então todo ano eu queria. Teve um ano que eu fiz uma reunião e eu comuniquei pra todo mundo de Cidade Ocidental que seria o último ano do Ocidental Vôlei. E aí a gente tem há 2 anos aí sendo o último ano. Amigo, eu acho que não existe mais como o projeto acabar. Eu acho assim, que você vai deixar um legado. Eu acho que, tipo assim, quando você cansar, vai ficar uma outra pessoa no seu lugar ali. Mas o Ocidental Vôlei, eu acho que é um projeto assim que não passa assim na minha cabeça. O Ocidental Vôlei acabou. É algo que, tipo assim, não passa na cabeça, acho, das pessoas, nem da minha, nem da galera de lá, né? E assim, foi muito... Eu já quis acabar com ele. Assim, por que aconteceu? Quando eu comecei a ter o Ocidental Vôlei, era muito pela minha sobrinha. Minha sobrinha, ela participou de alguns projetos lá dentro da cidade. Ela foi para uma escolinha, depois foi para um outro projeto. E eu não gostei. E aí eu comecei a treinar ela. E aí eu treinava por causa dela. Então era muito egoísmo, assim, da minha parte. E aí quando ela saiu, eu falei, pronto, eu já posso acabar com o Ocidental Vôlei. Eu falei, cara, mas seria muito egoísmo da minha parte, né? Depois que eu consegui o que eu queria, treinei minha sobrinha, ela ficou boa, arrumou um time, eu vou largar esse tanto de gente. E aí cada ano esse tanto de gente ia aumentando e não tem como, assim. E eu acho que até o pessoal, eu não consigo também imaginar não existir o Ocidental Vôlei, assim, porque é muita gente. E hoje ele quase se sustenta sozinho, as pessoas já sabem. Hoje quando eu falto treino, já tem um aluno que sabe dar treino. Quando eu não tô ali, eles já se organizam. Então, eu acho que ele vai existir por muito tempo. Eu acredito também que seja entre pessoas, desses 5 anos, entre pessoas que já entraram e saíram, acho que já passou quase 1.000 pessoas ali pelo seu projeto, não já, amigo? Tem muita gente que saiu, muita. Pois é, porque muita gente já saiu. Então, tipo assim, entre pessoas que entraram e saíram, eu acho que já passaram mais de 1.000 pessoas ali naquele... Ali no Ocidental Vôlei. É muito por aí mesmo. Aquela menina ali ia dormir uns 10 sonos ali, ó. Toda hora pra ela tá caindo, assim. Quem é o Júnior quando acaba o treino? Depende do treino. Tem treino que é um Júnior puto, porque ele gritou com todo mundo. Era só uma pergunta pra um corte bonito.
tem vezes que é um júnior muito feliz e grato. Porque o treino rendeu, né? Porque o treino rendeu. E, cara, assim, eu gosto muito do ambiente da quadra, sabe? Tá em quadra pra mim é como... Às vezes a gente fala, parece até mentira, mas tá em quadra é como você esquecesse do problema. E dentro de quadra eu me transformo num júnior que eu desreconheço. Assim, é um júnior que tem garra, determinação, que não desiste, que mesmo pequeno se transforma gigante do meio de tanta gente grande. Eu sempre vejo as fotos, aí tá todo o meu time gigante, aí tem um pequenininho lá que sou eu. Eu falo, gente, eu sou muito pequeno. Mas dentro de quadra a gente cresce, sabe? Eu acho isso legal. É isso, amigo. Amigo, vamos pra um bate-bola, jogo rápido. Aí eu vou te fazer umas perguntas e você vai respondendo a primeira palavra ou a primeira... Ou a primeira frase que vinha na mente. Ataque ou defesa? Defesa. Por quê? Porque eu não sou bom de defesa. Tenho inveja de quem é. João, te invejo. Levantador ou líbero? Levantador. Treino físico ou treino técnico? Eu gosto dos dois, mas eu sou... Qual fundamento decide mais jogo? Saque. Eu achei que era levantamento, sabia? É o saque. Se você tiver um bom saque, você desestabiliza qualquer time. Qualquer atacante, qualquer líbero. A Catarina fez 25 pontos de saque no jogo. Eu achei que era mentira isso aí. Eu falei, gente, não é possível. Eu nunca vi isso, cara. Eu também nunca vi, cara. E no dia que eu tive a oportunidade de ver, eu não fui ver. Ai, que ódio. Eu não ter ido ver um jogo 25-0. Eu nunca vi. Não. Se alguém me explicar, eu não acredito. Não tem como. Alguém tem que errar alguma coisa. Velho, tipo assim, como que pode? Não? Porque eu achei que, tipo, quando eles me falaram, não, tá tanto, que foi subindo, eu falei, não, um momento, elas vão errar um ataque, vão errar um bloqueio, alguma coisa ali. Mas não erraram, não. Não, achei que tinha sido WO. Falei, gente, isso é impossível, não existe. Ai, que ódio. Tu foi, não foi? Tu tava lá? Tava não? O que mais tira sua paciência em um atleta? 1000 coisas, são várias coisas. A primeira coisa é um atleta que discute comigo. Que eu falo assim, cara, se eu tô falando, e eu já joguei em todas as posições. Então, se eu tô falando, é porque eu sei o que eu tô falando. Então, tu quer saber mais do que eu? Às vezes eu mando pro atleta, quando ele tá enchendo, faz o seguinte, monta pega uma quadra, aluga um ginásio e monta um time, aí tu faz do teu jeito. Quando for aqui, é do meu jeito. E o atleta que eu falo mais de uma vez uma coisa, gente, você quer me deixar indignado, eu falo assim, fulano, faz isso. Fulano faz... Na terceira vez eu já tô xingando, gritando, chamando até a quarta geração desse menino. Qual a maior qualidade de um bom jogador? Fazer os outros jogarem bem. Eu acho que o melhor atleta é aquele que consegue fazer com que os outros joguem bem. Então, assim, eu já joguei em vários times, assim, que tinha alguma pessoa que fazia eu jogar bem. Por exemplo, no Asgard eu jogo com o Ian me faz jogar bem. No Ocidental Vôlei era o Léo. No EW6 era o Português. Então, essas pessoas conseguiam tirar o melhor de mim e fazer com que eu jogasse melhor. Um treinador? Um treinador, vixi, são vários. Carla. Um atleta? Luquinhas. Um livro? Tu gosta de ler, amigo? Mais ou menos, né? Eu tenho lido mais da faculdade. Vou pegar o livro Transformando Sol em Ouro, do Bernardinho. Pra ficar cult aqui, que eu sou inteligente. Uma música? Uma música, Ana Castelli. Eu não lembro o nome da letra, mas é... Ixi, não vou lembrar o nome da letra. Não lembro o nome da música, tá. Uma frase que inspira? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Um sonho ainda não realizado? Fazer doutorado. O maior desafio da sua vida? O maior desafio da minha vida? Eu acho que eu já enfrentei todos, assim, não tem um outro que eu fale. Maior orgulho? O maior orgulho é a Gigi, eu fico muito orgulhoso dela seguir os meus caminhos, os meus passos. Um lugar que gostaria de conhecer? Inglaterra. O que significa sucesso pra você? Sucesso, pra mim, significa você conseguir se sentir feliz com o que você faz e sentir que você faz bem essas coisas. Agora a gente vai fazer um exposit do time, tá? Aí você vai falar quem é o mais do que eu vou falar aqui do projeto. Quem é o mais atrasado? O Ícaro. Nossa, eu fico com muita raiva do Ícaro. Gente, eu quero matar todo treino. Ele nunca chega no horário. Eu quero matar ele. E eu tenho uma fala assim, quando a pessoa chega no horário, eu falo, esse horário nem precisa mais vir, pode ir embora. Mas ninguém vai embora. Continua lá treinando. Quem mais reclama do treino? Era o Wesley, só que ele não tá mais. Mas o Wesley reclamava muito do Palmita, treino. né? Palmita, nossa senhora. O Wesley era chato demais. Quem é o mais fominha? Eu. Nossa, se eu puder, eu vou treinar toda hora, jogar em todas as posições. E aí é chato porque eu quero jogar em todas as posições. Eu quero jogar de levantador, líbero, central. E os meus alunos ficam putos, mas eles não podem brigar comigo, que eu sou o dono.
Quem mais paga flexão na academia? Na academia eu sou mais fitness do meu time. Quem mais enrola no aquecimento? Ixi, um monte ali, todo mundo. O Léo, nossa, o Léo não fazia aquecimento, Jesus do céu. Quem é o mais resenha? Mais divertido, o João. O João, ele é muito divertido, assim. O mais resenha. Quem mais esquece material? Material sou eu que esqueço tudo, tênis pra jogar. Quem mais leva bronca do treinador? O levantador e líbero, são todos. Eles levam muita bronca. Quem é o mais competitivo? Eu sou mais competitivo. Nossa, eu não gosto de perder. Quem mais some depois da derrota? Richard, Caô. Yuri chora. Yuri chora, foi bom! O Yuri chora, ele some assim, quando você vai ver ele tá lá chorando. Ele vai, por que você tá chorando? Ele não, porque dava pra ganhar. Eu vou fazer o corte dessa partezinha e jogar lá no grupo. Vai ficar famoso, Yuri. Boa. Quem é o mais competitivo? Sou eu, o mais competitivo. Não, esse aqui eu já falei já. Quem mais comemora um ponto? Caio é muito bom jogar com ele, ele comemora mesmo. Quem mais pede bola? Todo levantador. O Mikael é chato. Nossa senhora, eu já joguei de levantador e ele tá o tempo. Eu quero, hein? Eu tô aqui. Eu falo, tá, Mikael, mas tem um outro time inteiro pra jogar, não só existe você, não. Quem é o mais bagunceiro? Mais bagunceiro? O João. O João é muito bagunceiro. O João é um botijão. E quem é o mais vaidoso? O Mikael é muito vaidoso. Ele colocou uma linha aqui no cabelo e é verdade. Quem seria o primeiro a ser eliminado em um reality? Eu, porque o Alexandre das Garras, ninguém teria o primeiro, porque ele ia brigar com todo mundo de todo lugar. Quem é o pai do grupo? O pai. O João também, o João do Dread, que a gente chama, ele é muito, todo mundo que tá chorando, aí todo mundo quer reclamar de mim, reclama pra ele. Quem é o mais engraçado? O Iago era um dos mais engraçados, ele deu uma paradinha. Quem é o mais passar vergonha? Mais passar vergonha, meu Deus do céu. O Di Maria, nossa senhora, deixa eu contar isso daqui do Di Maria. O Di Maria, ele tem algum autismo, alguma coisa. Eu sei que a gente tava num campeonato, e aí ele tava bagunçando, e o juiz quis dar cartão pra gente. Aí o treinador falou, não, é porque a gente é um projeto social, e ele tem problema mental, e a gente tem que lidar com esse tipo de pessoa. Então, aí o cara ficou com dó, não brigou com a gente, e a gente teve que brigar com o Di Maria. Di Maria quase deu cartão, porque você tá batendo bola no meio do jogo acontecendo, ele tava lá como se ele estivesse em outro lugar. O Di Maria era muito bagunçado. Ai, velho. Quem é o mais tímido? O Lázaro me dá raiva, porque ele não fala e eu fico brigando com ele o tempo inteiro. Eu fiquei na dúvida entre o Lázaro e um branquinho, que eu não sei nem o nome dele, um alto, magrinho, que joga lá com vocês também. O Ícaro também, é o Ícaro, que chega né? atrasado, me estressa. Quem seria o pior treinador do próprio time? Pior treinador, meu Deus do céu. Eu acho que o João, porque o João não gosta de dar treino e ele é meio rabugento. E Quem tem a melhor comemoração? A melhor comemoração, o Caio, ele é bem animado. Quem mais demora pra responder no grupo? Ou no WhatsApp normal? O Diel, eu quero quase expulsar todo dia o Diel. Eu falo, Diel, vamos fazer um campeonato. Ele nunca responde. Eu tenho que ir lá no privado dele. Aí ele, não vi, tem muito grupo. Eu falo, mano, tem 2 semanas que você tá lá. Quem vive prometendo e nunca paga o lanche? A gente quase não lancha lá, a gente treina e vai embora. É porque o projeto, como é um projeto mais de base, né, amiga? Então tem muita criança, muita gente menor de idade, então tem toda aquela responsabilidade pelo fato do treino ser à noite, né? De terminar o treino e ir direto pra casa pra não ficar muito tarde. E diferente assim, onde a gente treina não tem nada. Então não dá pra gente sair do treino e lanchar. Pior que ali longe. em volta mesmo não tem nada. Teria que descer lá pra aquela principal ali do Friburgo, né? Mas o Derlei, coloca aí que ele prometeu uma pizza pra mim e pro Diel e nunca pagou. Ixi, vamos cobrar então. Quem é o mais cara de pau? Mais cara de pau. O Jordan é muito cara de pau. O José, nossa senhora. O José, todo mês eu expulso ele, porque ele não vai treinar e ele tá lá no treino. Falei, mano, eu já te expulsei, o que você tá fazendo aqui? Só que eu fico com dó e deixo ele. Quem é o mais provável de virar técnico no futuro, de ser um técnico no futuro? A Camilão, ela já tem, quando eu não falto, ela já tem ido e o pessoal elogia muito ela. E ela tem, 17 anos, mas ela se transforma. Eu acho que ela vai ser uma boa técnica. O Ale fala muito da Catarina também. Ele fala que a Catarina tem uma visão de jogo muito boa. E eu acho que o que difere o Ale dos outros técnicos é isso. Ele sempre foi uma pessoa com uma visão estratégica muito boa. Cara, realmente.
que a Catarina vai seguir esse caminho. Realmente, o Ale tem uma visão muito boa, assim, de quadro, assim, de jogo, que eu fico impressionado. Às vezes a gente tá assistindo campeonato, assim, esse campeonato amador mesmo, e ele fala, ele canta o que o jogador vai fazer, eu fico, meu Deus. Não, eu também. Às vezes, quando o Ale não tá, eu falo, nessa situação, o que o Ale diria? Eu fico, ele diria pra fazer isso. Então eu vou lá e falo, porque eu sei que ele falaria aquilo. E o que você acha, assim, dessa parceria, amigo, de vocês com o pessoal do Asgard, né? Porque muita gente, às vezes, muitos projetos sociais da cidade, eles fazem a questão de tentar te derrubar e te queimar, né? Alguns líderes de projeto. O que você acha que isso soma no bom andamento do projeto de ambos, né? Tanto do Ocidental Vôlei quanto do Asgard, fazer essa junção, colocar os meninos pra jogar junto, fazer esse entrosamento. Você sabe que o Ale me deu um pé na bunda, porque eu chamei ele pra assumir o Ocidental Vôlei e ele não quis. Então eu sou chateado com ele até hoje. Mas falando sério agora, assim, eu gosto muito dessa parceria, porque eu acho que o vôlei cresce quando a gente se une. Então é muito legal ter um projeto. Eu admiro muito o Ale consegue fazer algo que eu não consigo. Eu não consigo lidar com adulto, porque adulto é muito chato. O Ale consegue pegar pessoas com personalidades muito fortes e conseguir trabalhar e tornar um time muito bom. Então eu me inspiro muito nele, eu aprendo muito com ele e ele aprende muito com a gente. E o mais legal, que eu falo muito isso, a gente já se uniu 2 vezes, né? Umas 3, que eu já joguei várias vezes com ele. Mas o tanto que a nossa vibe dos times combina, assim. A gente mistura os times e, cara, parece que é o mesmo time, porque a gente tem valores, crenças e coisas que se parecem muito. Então, quando junta os 2 times, assim, eu acho muito legal. As meninas vão treinar lá na Asgard e ela fala, foi muito bom, e não sei o que lá. E as minhas meninas vão treinar lá no Ocidental Vôlei, fica, foi muito bom. Então, tem essa interação muito gostosa e eu gosto muito de ter ele, porque ele é hoje um projeto no qual eu me inspiro. E aí, toda vez que ele é bom, eu quero ser melhor que ele. Eu falo, ixi, eu tenho que ser melhor que ele. Aí, tanto que a gente já fez uns 2 amistosos masculinos. E os 2 ficou 2-1. Eu falei, a gente perdeu por pouco. E eu não tava jogando, o próximo a gente ganha. Então é muito legal porque ele faz a gente querer melhorar pra não também ser um time ruim, né? Então é bom ter esse olhar do Ale, é bom ter essa parceria, a gente se une. Eu viro e mexe, vou no treino dele. Aí é engraçado que o treino que ele passa era o treino que eu queria passar. E aí ele vai lá no meu treino, é igual os treinos. Mas assim, amigo, a questão de ser legal, a galera é legal, não sei o quê, mas isso realmente é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, eu falo no off, falo aqui também. O seu projeto ele tem um acolhimento muito bom, amigo. Você chega lá, você se sente em casa, cara. O jeito que vocês recepcionam a gente, quando chega uma pessoa nova, o jeito que a galera recebe, o carinho, o amor, a atenção que eles dão. Então, tipo assim, eu acho que você trabalha isso muito bem na galera. Eu acho que vocês estão no caminho certo em relação a isso aí. E eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você queria acrescentar, que eu não te perguntei, que você queria falar, você quer acrescentar, ou... Eu acho que, só tocando nesse ponto, assim, eu comecei a jogar vôlei, parei tudo isso, e eu entrei no time do EW6. E eu era o pior atleta, eu era muito bom, né? Eu fui eleito melhor líbero e tudo isso, e eu gritava com meus colegas em quadro, assim, eu lembro de gritar com o jogador, assim, xingar ele de tudo quanto é nome, e falar assim, pô, essa bola é minha, por que você pegou no meio do jogo? E dentro do EW6, eu aprendi que isso não era legal. E o EW6, pra mim, foi um dos times que mais me marcou, assim, que eu mais joguei, porque a gente era um time muito unido. Então, eu ter esse comportamento de gritar com meus colegas não era aceito pelo meu time. E a gente era um time que, não, tecnicamente falando, a gente era um time muito baixo, a gente não era um time de jogadores altos, a gente não era um time com os melhores jogadores, mas a gente era um dos melhores times de Brasília e do Goiás. A gente estava na primeira divisão da Libravo, primeira divisão da Lins. Então eu aprendi no EW6 que ser um jogador bom é importante, isso tem em qualquer lugar, mas você ser uma pessoa boa dentro de quadra, que incentiva, que apoia, que consegue trazer o melhor do time, do grupo, torna o teu time melhor. Então, no Ocidental Vôlei, eu sempre falo isso. Cara, eu prefiro 1000 vezes ter uma pessoa boa do que um jogador bom. Porque a pessoa boa, eu consigo transformá-la num jogador bom, mas o jogador bom que se acha, que grita com os outros, que era o meu caso, não é tão legal. Então, velho, eu fui mudar velho. Não foi de uns 6 anos pra cá que eu parei de gritar com os outros, de ser... Então, eu sempre falo isso pra todo lugar que eu vou. Cara, seja uma pessoa massa, porque as pessoas vão lembrar de você por... É muito bom jogar com você. Sim. É muito bom. E eu sempre falo, assim, as Asgard tem vários atletas, vários líderes. E aí, quando eu jogo lá, eu trago esse olhar meu, do tipo, cara, é legal jogar com o Juninho, porque o Juninho tá sempre apoiando, incentivando. E eu acho que isso é o segredo ali de ter um time bom. Amigo, só queria te agradecer por ter disponibilizado um pouco do seu tempo pra ter vindo aqui. É o quê? Fala, Yuri. Você tem alguma coisa pra acrescentar? Você quer vir aqui? Vem aqui. Né?
Dá um oi pra todo mundo. Gente, pra quem não sabe, esse é o Yuri que a gente falou que chora quando Ó, perde. a gente falou que chora esse aqui, ó. Ô, gente, isso É o Yuri. caos todo mundo. Ele- Eu acho que ele- deveria ter uma pergunta aqui, viu? Ah. Uma pergunta, quem que é? Quer vir também, Cauê? Vem aqui também. Tu tá tão bonita. Cauê, Esse é o Cauê, energia pesada que a gente fala, tá? Vem também Arcanja. Esse é o Arcanjo, o nosso querido que erra e faz bem assim. Naila. Quer vir também, moça? Essa é a Naila. Vem, Dá Naila. oi. Você tá aqui com a blusa do Ocidental Vôlei. Essa é a Naila do Ocidental Vôlei, gente. Os outros eram da Asgard. A gente anda tudo junto. É. E é isso, gente, pra vocês verem que só cria rivalidade dentro do esporte quem quer. Eu acho que isso aqui é a prova. O Júnior veio trazendo 3 atletas do Asgard e um do Ocidental Vôlei. 3 do Asgard e um do Ocidental Vôlei. Então, só cria rivalidade quem quer, gente. Eu acho que o esporte é isso, é a união, é dar as mãos, é andar junto, entendeu? Então, eu queria te agradecer mais uma vez, amigo, por ter vindo. Foi uma conversa que vai inspirar, me inspirou, vai inspirar muita gente, com certeza. E eu espero que o Ocidental Vôlei cresça e que daqui a 5 anos ele tenha não 200, mas que ele tenha 1000 atletas, entendeu? E que você tenha 10 quadras para treinar na história ocidental. E eu queria deixar sua mensagem pro pessoal pra gente finalizar. Tá? Antes eu queria agradecer por ter um presentinho aqui. Todo mundo vem nesse lugar e fala mal de mim, fala de mim. E eu nunca pude me defender, então hoje eu estou aqui pra me defender. Ô, amigo, obrigado. Pra O você. meu presente é a A caneca. Chica pode levar, gente. Pode levar a caneca. E eu vou dar essa aqui pros meninos sortear entre eles lá, quem quiser. Gente, que legal. E assim, a maior dica que eu deixo pra todo mundo é que, cara, as coisas passam muito rápido. Valorize as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que gostam de você. Eu sempre falo que na minha vida, se eu sou o que sou, é porque eu sempre tive muito apoio dos meus pais, dos meus amigos, dos meus familiares. E isso faz a gente chegar em lugares que a gente não conseguiria chegar sozinho. Então valorize quem tá do seu lado e ande com pessoas que te apoiem, sabe? Eu e o Ale, a gente tem uma amizade muito boa, porque é um o tempo inteiro apoiando o outro, é um o tempo inteiro incentivando o outro. Hoje a gente briga pra ver quem fala mais bem do outro. Então eu não posso mais falar do Asgard no meu projeto, porque meus alunos têm ciúmes, e ele não pode mais falar de mim no projeto dele, porque os alunos dele têm ciúmes. Então que vocês andem com essas pessoas, escolham estar do lado de pessoas que sempre te apoiam, igual o Foquito, que é um dos grandes incentivadores, assim. Então eu me sinto muito honrado e feliz por estar aqui. Mesmo depois de 3 anos, da terceira temporada, aconteceu, eu acho que surgiu, mas eu tô muito feliz. E é isso. É isso, amigo. Gente, mais uma vez, obrigado e tamo junto. Gente, esse foi mais um episódio do Pod Foquito. Se você gostou do bate-papo, deixa o like, inscreve no canal, compartilha com os amigos e segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Valeu, meus finigrãs, e até o próximo episódio. Tchau!